Olá, bem-vindo ao canal Busca mais uma vez. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Estamos numa série escatológica que termina exatamente hoje, o 23º estudo, e esse é o estudo final, onde eu termino a série escatológica. Quero agradecer muito a você, porque você tem me acompanhado aqui nesses estudos. Também quero te agradecer por você já ter se inscrito no canal, ter acionado aí o sininho para que você possa receber sempre os vídeos, as meditações, os estudos. Espero muito que você, além de ter estudado essa série, que você tenha compartilhado para outras pessoas. E apelo para que você não pare de assistir, não deixe de assistir. Porque quanto mais você assistir, mais informações, são muitas informações em cada estudo. Então, se você assistir uma outra vez, cada um dos vídeos, você vai perceber que são informações que são tão importantes, tão relevantes, que vai fazer todo sentido você e vai enriquecer mais ainda a sua vida espiritual se você ler, assistir uma segunda, uma terceira vez. E eu estou falando isso porque eu tenho assistido outras vezes os meus próprios sermões e isso tem me ajudado bastante. Enquanto você trabalha, enquanto você estuda, enquanto você faz alguma atividade em casa, coloca o sermão e vá ouvindo. Isso vai ser de fundamental importância para você. Lembre-se que aqui no canal eu não ganho nada com isso. O meu objetivo somente, único e exclusivamente é a pregação do evangelho, é fazer com que verdades que eu tenho descoberto através das minhas pesquisas sejam transmitidas e possam alcançar outras pessoas, ok? Então Deus abençoe você mais uma vez e agradeço de coração você ter me acompanhado nessa série escatológica e repito, continue assistindo e encaminhando para outras pessoas, ok? Esse é o último estudo e hoje nós vamos fazer um fechamento pegando uma ponte com aquilo que estudamos já há 2 sábados, sobre a sacudidura. Comecei falando da apostasia, a característica dos apóstatas, depois falamos sobre a sacudidura em si, e hoje você vai entender como a sacudidura vai atingir níveis altos da igreja, ok? Eu preciso dizer agora nesse início que eu tenho um pouco de receio daquilo que eu vou apresentar e daquilo que eu vou falar nessa hora, que alguma pessoa talvez distorça ou entenda mal aquilo que eu vou apresentar. Então eu vou pedir para você ter total atenção nessa última apresentação, ok? De antemão, agora no início, eu preciso dizer que há muitos movimentos, eu já disse isso aqui, inclusive, há muitos movimentos que têm incentivado adventistas a saírem do movimento adventista, a se aliarem a outros movimentos. Eu vou dizer para você que essa não é a vontade de Deus. Esse movimento adventista do sétimo dia vai até o final. Não há nenhum outro movimento profetizado posterior ao movimento adventista, em hipótese alguma. Então, o meu incentivo é que você permaneça firme na igreja adventista do sétimo dia, independente dos líderes, independente das pessoas, independente de quem quer que seja ou do que quer que seja. Você precisa permanecer firme nesse caminho. Essa é a vontade de Deus para você. Lembre-se que eu já falei, nesses últimos dias, os apóstatas saem da igreja e os fiéis permanecem. No passado, no decorrer da história, os fiéis eram chamados a sair para formar um grupo de pessoas que tinham uma luz mais profunda da palavra de Deus, porque a verdade é assim, ela é revelada de maneira progressiva. Nesses últimos dias, não. Nesses últimos dias, Deus quer que nós permaneçamos fiéis nesse único movimento profetizado para esses últimos dias, ok? Então tem muita gente dizendo que o Espírito Santo não é uma pessoa e que você precisa sair do movimento adventista porque o movimento adventista está ensinando errado. Tem gente falando que a igreja adventista está ensinando errado sobre dízimo e utilizando mal os dízimos. Tem pessoas que têm falado que a igreja adventista se apostatou em diversos aspectos da Bíblia e daquilo que os nossos pioneiros criam, e por isso devemos formar um novo grupo religioso. Não absolutamente. A igreja adventista do sétimo dia é o movimento de Deus nesses últimos dias. Então eu preciso deixar claro isso aqui na introdução, para que eu, nesse momento, através dessa minha introdução, eu evite que você interprete mal aquilo que eu vou apresentar nesse momento, ok? Então o vídeo vai ser um pouco longo hoje, um pouco mais longo, mas eu vou pedir para você não só ficar até o final, mas ficar até o final com espírito de oração, com máxima atenção, e eu conto hoje com a sua sinceridade para o que a gente vai estudar aqui, especialmente se tem algum pastor aí me assistindo, ok? Vamos orar. Senhor Deus, louvado seja o teu nome por essa série baseada totalmente, quase exclusivamente no Espírito de Profecia.
Dá-nos entendimento, dá-nos iluminação do Teu Espírito para não só compreendermos a Tua verdade, mas também colocarmos por prática, especialmente aquilo que vamos estudar hoje em nome de Jesus. Amém, Senhor. Começa agora o último estudo de uma busca mais intensa sobre estudos escatológicos. Muito bem, a base do que eu vou falar nesta hora, antes do que eu vou falar, você está fazendo parte desse projeto de estudos bíblicos aqui no canal A Busca? Espero que sim. Postei já o segundo estudo agora nessa sexta-feira e eu espero que você esteja fazendo esses estudos online com as pessoas que você conhece, parentes, amigos, enfim. Então, receba toda sexta tarde, se inscreva no canal, clique no sininho para toda sexta tarde você receber a notificação do YouTube, porque toda sexta tarde eu estou postando os estudos e você então marque dia e hora com as pessoas com quem você quer estudar, encaminhe esse estudo a partir de sexta-feira à tarde, já está disponível, encaminhe o link para essas pessoas, marque o tempo para que elas possam ter o tempo para estudar, e então entre em contato novamente com a pessoa e veja e receba o feedback dela a respeito do estudo, alguma dúvida, etc. Se eu puder ajudar, coloque lá na descrição, nos comentários de cada um dos vídeos, nos comentários, alguma coisa que eu possa ajudar, ok? Já postei então o segundo estudo. Muito bem. O que nós vamos tratar nesse último estudo dessa série escatológica é sobre como Deus vai utilizar a igreja nesses últimos dias. Se você parar para pensar, todos os estudos, todos os 23 estudos aqui no canal Busca, teve quase que totalmente esse enfoque. Estudamos sobre o fechamento da porta da graça, estudamos sobre o derramamento do Espírito Santo em chuva serôdia, vários estudos com esse enfoque aqui. Estudamos sobre perfeccionismo, estudamos sobre a sacudidura, sobre o tempo de angústia prévio, tempo de angústia de Jacó, enfim, lei dominical, falamos sobre os papas, a hegemonia papal, enfim. Como Deus vai usar a igreja dele nesses últimos dias? E a sacudidura já começou e nós vamos ter uma intensificação dessa sacudidura. E a questão do estudo de hoje é como essa sacudidura vai alcançar os líderes da igreja. A base para esse meu estudo, três capítulos. O primeiro, Testemunhos, volume 5, capítulo 4 e capítulo 5. Testemunhos, volume 5, capítulo 4 e capítulo 5. E Eventos Finais, capítulo 14. Leia esses três capítulos, por favor. Leia esses três capítulos. Tire um tempinho esse final de semana e leia esses três capítulos. Testemunhos 5, capítulo 4 e capítulo 5. E Eventos Finais, capítulo 14. Como Deus vai utilizar a igreja nesses últimos dias, especialmente nesse aspecto, nesse contexto de sacudidura, onde muitos vão cair fora. Esse é o enfoque. Vamos lá, introduzindo então. Capítulo 4 de Testemunhos, volume 5, capítulo 4, Ellen White descreve ali um problema. Na verdade, tinha um problema na igreja de Battle Creek, e ela escreve então uma carta para um dos líderes da igreja de Battle Creek. E ela diz que depois que esse líder lesse essa carta, ele também passasse para a igreja, para que a igreja lesse, porque esse problema envolvia esse líder e envolvia a igreja como um todo. Eu não sei te dizer, sou sincero, fiz até uma pesquisa, mas não encontrei resposta para isso. Eu não sei te dizer se, quando Ellen White menciona os vários textos que nós vamos ler aqui, ela fala da igreja de Battle Creek, eu não sei se ela se refere à igreja em si, congregação e os seus líderes, ou se ela engloba também nesse termo igreja, nesse contexto, a associação geral, os líderes da associação geral, que façam a inferência, eles frequentavam a igreja de Battle Creek, já que a associação geral, nessa época da carta, fazia sede lá, em Battle Creek. Então, repito, eu não sei se quando Ellen White menciona a igreja de Battle Creek, ela está se referindo apenas à congregação de Battle Creek e os seus líderes, mas também os líderes da associação que lá congregavam, ok? Mas isso também não faz muita diferença e você vai perceber no enfoque que eu vou dar aqui. O fato é como Deus vai se utilizar dos membros nesses últimos dias e de maneira mais específica, como é que Deus vai se utilizar dos líderes, dos pastores nessa última mensagem, nesse alto clamor do terceiro anjo com base em Apocalipse 18. Como é que vai ser isso dentro desse contexto de sacudidura, ok?
É esse o enfoque que nós vamos dar agora. Vamos lá. Eu preciso então ler alguns textos com você, primeiro do capítulo 4 de Testemunhos 5, depois do capítulo 5 e para finalizar eu termino com alguns textos do livro Eventos Finais, que você sabe, o livro Eventos Finais é uma compilação de vários textos, vários livros e vários escritos, várias cartas de Ellen White, ok? Sobre o mesmo tema, obviamente, Eventos Finais. Então vamos ao capítulo 4. Ellen White diz assim: na igreja de Battle Creek penetrou um espírito que não tem parte em Cristo. Olha essa frase, eu começo com essa frase. Ellen White está dizendo que na igreja de Battle Creek penetrou um espírito que não tem parte em Cristo. Forte, né? Ela diz: vocês são tristemente carentes de amor fraternal. São uma igreja apóstata. Forte isso. Ela está escrevendo primariamente para esse líder. E depois ela fala, manda essa carta também para a igreja toda. Por isso que ela coloca também no plural, ok? Outra frase. Vocês negligenciaram as escrituras. Agora desprezam e rejeitam os testemunhos, porque eles reprovam seus acariciados pecados e perturbam sua autocomiseração. Aqui eu preciso dizer que esse é o primeiro enfoque que eu vejo nesses dois capítulos de Testemunhos, volume 5, capítulo 4 e capítulo 5. Ela menciona vários problemas envolvendo os jovens daquela igreja, os pais desses jovens e, consequentemente, a liderança, porque muitos dos pais desses jovens faziam parte da liderança dessa igreja. E aí ela inclusive defende nessas duas cartas, defende um dos líderes que estava sendo injustiçado, embora cometendo alguns erros pequenos, mas leia esses dois capítulos para você entender perfeitamente qual é o contexto em que ela escreve isso, ok? É fundamental para a gente interpretar bem o Espírito de Profecia, assim como a Bíblia, analisar não somente textos, mas em que contexto esses textos estão inseridos. Então ela está mencionando uma igreja, no caso de Battle Creek, que para ela, você leu lá, está apostatada, ela diz. E ela menciona então que um dos aspectos dessa apostasia, ela diz, desprezo pelos testemunhos. Vocês desprezam as escrituras e estão rejeitando os testemunhos, ou seja, os escritos dela mesma. Esse é o enfoque dessas duas, um dos enfoques dessas duas, há outros enfoques. É o enfoque que eu estou dando ao analisar essas duas cartas, capítulo 4 e capítulo 5 de Testemunhos, Testemunhos, volume 5. Então, um primeiro aspecto aqui dessas duas cartas é o abandono ou a rejeição dos testemunhos. Veja, a igreja está passando por uma crise, Ellen White escreve testemunhos. Ela está dizendo que a liderança está rejeitando esses testemunhos. Mas um outro problema que fica latente quando a gente lê esses dois capítulos, ela vai dizer agora: muitos de vocês estão correndo atrás de honra. Então, as duas ênfases que eu vejo gritantes nesses dois capítulos é líderes desprezando os testemunhos, tanto é que o capítulo 5 tem a ver com isso, o título do capítulo 5 tem a ver com isso, que são testemunhos sendo rejeitados. E o segundo aspecto é os líderes procurando aplauso, os líderes procurando honra para si, os líderes procurando glória, os líderes procurando popularidade. Essas são as duas ênfases que eu vejo nessas duas cartas de Ellen White, que se tornaram capítulo 4 e capítulo 5 de Testemunhos, volume 5. Ellen White continua: a igreja de Battle Creek necessita de um espírito de humildade e altruísmo. Tem-me sido mostrado, veja, Deus mostra para ela, tem-me sido mostrado que muitos estão abrigando um não santificado desejo de supremacia. Muitos, não poucos, muitos gostam de ser adulados e estão zelosamente procurando falhas ou negligências. Há um espírito de dureza, de ausência de perdão, há inveja, atritos, competição. Veja que coisa. Ellen White, então, está dando, na minha ênfase aqui, ela está dando esses dois enfoques. O abandono, a rejeição dos testemunhos, ela escreve testemunhos
para uma igreja apostatada, segundo palavras dela mesma, e eles então, para acariciar esses seus pecados, eles então abandonam ou rejeitam os testemunhos. E o outro aspecto é que eles procuram bajulação. Isso envolve não só a liderança, mas também os membros daquela igreja. De forma que ela chega à seguinte conclusão. Agora eu vou pedir a sua máxima atenção, porque eu concluo com esses dois textos o capítulo 4, a análise do capítulo 4. E aí a gente entra na análise do capítulo 5. E esses dois textos que eu vou ler agora vai fazer muito mais sentido lá quando eu terminar a análise do capítulo 5. Então ela está mencionando no capítulo 4 duas ênfases. Primeira, estão rejeitando os testemunhos. Segundo, eles estão procurando lisonja, eles estão procurando aplauso, eles estão procurando posições, os líderes no caso. E aí tem uma conclusão. Ela diz assim: eles não podem ser agentes das manifestações do poder de Deus, esses líderes, porque isso os encorajaria na estima a si mesmos, no orgulho e na inveja. É por isso que o Senhor pode fazer tão pouco por nós agora. Preste atenção no que ela disse. Esses líderes, por eles rejeitarem os testemunhos e por eles buscarem posição, lisonja, por eles procurarem aplauso, glórias para si e rejeitarem os testemunhos, por essas duas causas, Ellen White diz: Deus não pode os usar. Olha o que eu estou dizendo. Ellen White está dizendo que a manifestação do poder de Deus não pode ser vista neles, porque eles já são orgulhosos, já buscam se autogloriar, buscam posições. Se Deus dá sucesso para eles no ministério, eles vão aplaudir-se a si mesmos, vão querer aplausos para si mesmos. Embora, é claro, eles não vão dizer isso, não vão demonstrar isso, mas no fundo, como Deus conhece o coração, e Deus está revelando isso para Ellen White, é como se Deus estivesse dizendo: Ellen White, diga para eles que eu não posso abençoar eles no ministério pastoral. Eu não posso abençoar a liderança deles, porque isso vai trazer mais glória para eles ainda. Entende isso? Então Ellen White está dizendo que por essa razão Deus não podia abençoá-los, Deus não podia usá-los no ministério como Deus gostaria de usar. Guarde essa informação, que isso vai fazer todo sentido quando eu fizer a conclusão do capítulo 5, pois agora eu entro na nossa análise do capítulo 5 de Testemunhos, volume 5 também. Agora, talvez você se pergunte, mas será que Ellen White está falando dos líderes aqui? Deus não pode usar esses líderes? Por que Deus então escolheu esses líderes? Tem alguma dúvida que Deus esteja falando com os líderes? Ellen White diz ainda nesse capítulo 5, os que estão no coração da obra têm que dar o exemplo. O mundo está tomando conhecimento de suas disputas. Ela está mencionando que haviam disputas entre os líderes da igreja de Battle Creek, e eu posso entender, embora eu não tenha certeza, como eu disse na minha introdução, mas eu posso entender que quando ela menciona líderes da igreja de Battle Creek, ela está assim, eu estou dizendo que eu posso entender isso. Ela está assim, se referindo à liderança da igreja, de maneira específica à Associação Geral, que fazia parte ou estava situada com sua sede em Battle Creek, nessa ocasião. Então Ellen White chega a dizer, aqueles que estão no coração da obra. Será que ela está mencionando os líderes da Associação Geral, que fazia parte ali na sua sede em Battle Creek? Eu posso entender assim, mas eu não tenho certeza. Não posso afirmar categoricamente. O fato é que ela está assim falando dos líderes, pelo menos os líderes da igreja de Battle Creek, que havia um problema. Leia lá as duas cartas, você vai entender. E o que ela disse aqui que eu quero que você compreenda, quero que você grave? Ela está dizendo que Deus não podia usar os líderes nessas condições. Não podia. Por isso ela chega a dizer, uma igreja apostatada. Deus não estava utilizando aqueles líderes. Deus não podia abençoar aqueles líderes, por causa da auto-vanglória deles. Ok? Guarde essa informação. No final da nossa análise do capítulo 5, isso vai fazer mais sentido. Entremos agora então no capítulo 5. Ela diz: antes de enviar esse testemunho, agora são 3 meses de diferença entre aquele testemunho do capítulo 4 e agora do capítulo 5. Antes de enviar esse testemunho, minha mente foi tão impressionada pelo Espírito de Deus que eu não tive descanso nem de dia nem de noite até escrever esse testemunho e enviar a vocês, Igreja de Battle Creek. Esse não foi um trabalho que eu teria escolhido por mim mesma. Então ela escreveu a primeira carta em março de 1886.
Essa segunda carta ela está escrevendo em junho do mesmo ano. A primeira carta foi endereçada para um líder, pedindo depois para ele ler para toda a igreja, ou encaminhar para toda a igreja. A segunda carta foi endereçada para toda a igreja, essa que a gente passa a ler agora. E o que ela disse agora nesse primeiro parágrafo que eu li? Ela diz, estava a alma tão angustiada, que ela chega a dizer, não teve descanso nem de dia e nem de noite para escrever essa carta. Veja que não é uma coisa simples o que ela vai escrever. E lá no final você vai entender que realmente não era uma coisa simples. Porque ela, olha o que eu vou dizer agora. Ela se utilizou de um problema na igreja de Battle Creek, talvez na associação geral situada em Battle Creek, e através desse problema Deus deu revelações para ela a respeito desses últimos acontecimentos da história que estamos vivenciando agora. Então algumas coisas referentes aos líderes da época têm a ver com os líderes que vai terminar a obra nesses últimos dias. Entende a importância da análise desses dois capítulos? Fique comigo até o final. Durante anos o Senhor tem apresentado a situação da igreja perante vocês. Repetidas vezes, reprovações e advertências foram dadas. Em 23 de outubro de 1879, o Senhor revelou-me um testemunho impressionante com respeito à igreja de Battle Creek. Durante os últimos meses em que estive com vocês, suportei pesado fardo por causa da igreja. Percebe a maneira que ela começa a escrever essa carta? De maneira dura, forte. E é tão forte que ela chega a escrever isso aqui, ó. Eu raramente choro, mas agora meus olhos estão marejados de lágrimas que caem sobre o papel em que escrevo. Você acha que essa foi uma carta comum? Não, não foi uma carta comum. Por falar em carta comum, no final dessa minha mensagem, eu vou apresentar para você, não sei se você soube, alguns anos, se eu não me engano, ano passado, 2019 ou 2018, foi encontrada uma carta nova, perdida de Ellen White. E o conteúdo dessa carta, eu tenho aqui, vou colocar, no final desse vídeo, vou colocar fotos, eu tentei colocar aqui na descrição desse vídeo para você ter acesso, mas não consegui. Então eu tirei fotos da carta que eu tenho aqui e vou colocar no final desse meu estudo, vou colocar na tela aqui para você 5 segundos cada página, são 4 páginas, 10 segundos cada página para você poder dar um print, alguma coisa e poder analisar. Acharam uma carta nova de Ellen White alguns anos atrás e por incrível que pareça, essa carta tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui, o conteúdo dessa carta. Fique comigo até o final. Ellen White está dizendo que dificilmente, raramente chora, mas ao escrever, ela tá é tão importante essa mensagem que Deus deu para ela, que num dado momento, ao escrever a carta, ela está chorando e lágrimas dela caem sobre o papel. Forte, hein? O que é que ele escreveu nessa carta? Vamos analisar. Por acaso não tenho eu conhecimento do estado da igreja, quando o Senhor me tem apresentado o seu caso repetidas vezes durante anos? Veja que não é dela, o Senhor mostra para ela. Seguidas advertências têm sido dadas, todavia não houve decidida mudança. Então, Ellen White está mencionando nesses 3 primeiros parágrafos que mencionei, problemas da igreja de Battle Creek já há muito tempo. E Deus mostrando para ela e ela encaminhando os testemunhos para a igreja. Mas ela diz, não vejo mudança. Não vejo mudança. Por que não havia mudança, sendo que ela está escrevendo testemunhos e mandando para eles? Por quê? Lembre-se a carta do capítulo 4, estavam menosprezando, desprezando os testemunhos. E essa ênfase também dessa carta, duas ênfases no capítulo 4, desprezo pelos testemunhos e a vanglória, o orgulho, o aplauso, o querer glória, buscar posições dos líderes daquela época. As duas ênfases. Essa também são 2 ênfases do capítulo 5. Olha o que ela diz. Muitos usam os testemunhos do modo que lhes convém. Tem um problema na igreja, ela escreve um testemunho e envia. E chega lá, esse testemunho é lido, mas é usado, manipulado como lhe convém. Irmãos, esse é um medo que eu tenho. Quando eu estudo o Espírito de Profecia, eu estudo tirando as sandálias dos pés, porque assim como é arriscado manipular a Bíblia, interpretar a Bíblia de maneira equivocada, também é muito arriscado fazer isso com o Espírito de Profecia. E esse era um dos problemas na igreja de Battle Creek.
Então agora eu vou mostrar para você os textos, alguns textos desse capítulo 5, que ela menciona essa ênfase em que os líderes de Battle Creek estão desprezando os testemunhos. Ela diz, primeiro aspecto, ela menciona que eles achavam, eles afirmavam e acusavam que esses testemunhos eram simplesmente da cabeça, da opinião, simplesmente uma opinião da irmã White. Olha o que ela diz. Não obstante, quando lhes enviam o testemunho de advertência e reprovação, muitos de vocês declaram ser eles simplesmente a opinião da irmã White. Tem assim insultado o Espírito de Deus. Vocês sabem como o Senhor se tem manifestado por meio do Espírito de profecia. Passado, presente e futuro tem passado perante mim. Tenho antevisto rostos em visão, os quais nunca havia contemplado antes, para depois de muitos anos reconhecê-los prontamente quando em sua presença. Tenho sido despertado de meu sono com um vívido senso dos assuntos previamente apresentados, e à meia-noite escrevo cartas que vão cruzar o continente e, nos momentos de crise, salvar de grandes desastres a causa de Deus. Essa tem sido minha obra por muitos anos. Um poder tem me impelido a reprovar e censurar erros dos quais não tinha o menor conhecimento. Aí ela diz, terminando, fazendo essa pergunta, esse trabalho dos últimos 36 anos seria de cima ou de baixo? Veja que carta forte, não é à toa que ela está chorando ao escrever essas frases. Ela está dizendo, olha, vocês estão dizendo aí que é apenas da minha cabeça, apenas minha opinião. Não! Irmãos, eu tenho dito que o Espírito de profecia ou ele é de Deus ou ele é do diabo. Não tem meio termo. Não tem essa de, essa mulher escreveu coisa da cabeça dela. Não tem essa opção. Ou ela escreveu de Deus, ou ela foi manipulada pelo diabo. Não tem um meio termo aí. Então, se eu estou falando para alguém que não acredita no Espírito de profecia, você tem que afirmar, então, que é do diabo. Ou você estude e se aprofunda para chegar às conclusões de que a igreja chegou e de que eu cheguei, que todos aqueles que têm contato mais profundo com o Espírito de profecia chegaram. É de Deus. Qual era o problema? Um dos problemas da igreja de Battle Creek, vários lá, você pode ler os 2 capítulos, mas a ênfase que eu estou dando aqui, eles estão deixando de lado os testemunhos. Estão deixando de lado os testemunhos. O argumento é apenas opinião da irmã White. Outros diziam que era influência do marido da irmã White. Olha esse texto. Muitos se desculpam por sua desconsideração para com os testemunhos, dizendo: a senhora White é influenciada por seu marido e os testemunhos são moldados pelos pensamentos e juízos dele. Como assim? Imagine Ellen White escrevendo essa carta e chorando. Não era à toa que ela passou dias e noites angustiada por causa dessa carta. Imagine o que ela estava enfrentando. Irmãos, ela está escrevendo para uma igreja, Battle Creek, e para os líderes dessa igreja, aonde ficava na época situada a Associação Geral. Imagina, e eu posso afirmar que esse era um problema não só da igreja de Battle Creek, mas também dos líderes da igreja, mas também, quem sabe, estava afetando também os líderes da Associação Geral, os líderes da igreja, deixando de lado os testemunhos. E a gente sabe, no decorrer da história, que houve muitos líderes da Associação Geral que realmente não queriam dar ouvidos ao que Ellen White dizia. Agora, além de ela escrever que os líderes de então diziam que era o que ela escrevia era a opinião dela ou influência do seu marido, alguns tomavam o Espírito de profecia para ganhar influência entre o povo. Olha o que ela diz. Outros estavam recorrendo a eles, aos testemunhos, para obter algum proveito para si mesmos, a fim de poderem apoiar sua conduta ou conseguir exercer influência. Olha que coisa. Então, Ellen White está realmente angustiada. E ela chega a dizer, então, que grande alívio teria sido para eles, para esses que usam mal os testemunhos, se pudessem aquietar sua consciência com a ideia de que minha obra não procede de Deus, mas a descrença de vocês não muda a verdade dos fatos. Então, muitos diziam, não vem de Deus, é da cabeça da irmã White, é do marido dela, etc. Ela diz, não muda o fato, vocês acreditarem nisso, não muda o fato.
é de Deus e ponto, acabou. Deus, e leia lá que ela menciona nesse capítulo ainda, que pelo menos ela menciona ali 2 vezes em que ela foi tomada em visão e Deus mostrou. Outra vez ela fala que anjos estavam, ela sentiu o anjo do lado dela, uma grande luz e tal, e Deus mostrou coisas da igreja, da liderança de Battle Creek. Ela chega a dizer nesse capítulo que teve uma ocasião em que ela foi levada em sonho ela menciona para as mesas. Eu acredito mesas de jantar, porque é costume americano sentar na mesa em família só à noite, no período da janta. Então ela menciona que em sonho ela foi levada e ouviu as conversas na mesa, acredito eu, na mesa de jantar dos membros da igreja de Battle Creek. Imagine os líderes da igreja sentados ali jantando e comentando sobre problemas da igreja e falando talvez contra os testemunhos. Ellen White levada em visão justamente para ver, para ouvir eles falando isso. Foi terrível para ela, irmãos. Foi muito difícil para ela. Ela diz: se procurarem desviar-se do conselho de Deus para seguir suas próprias opiniões, se solaparem a confiança do povo de Deus nos testemunhos que ele lhes enviou, estarão se rebelando contra o Senhor, tão certamente como Coré, Datã e Abirão. Puxa, veja, o problema não era só que eles estavam deixando de lado os testemunhos, mas com essa ação eles estavam fazendo com que o povo também descresse dos testemunhos. Então ela está falando da liderança. Olha o que eu estou dizendo. Por favor, não perca a linha de raciocínio. Esse estudo é extremamente importante. Ela está tendo, ela tem um problema na igreja de Battle Creek. Ela escreve primeiro para o líder, capítulo 4, depois, e pedindo para depois para ir para toda a igreja. O capítulo 5 ela está escrevendo agora para a igreja. Leia lá para você detectar problemas específicos que estavam ocorrendo na época. Mas um problema latente ao ler esses 2 capítulos é que eles estavam deixando de lado os testemunhos e eles estavam buscando posições e vanglória, no caso a liderança. E Ellen White agora está mencionando que ao eles deixarem os testemunhos, a liderança deixar os testemunhos de lado, demonstrar descrédito para com os testemunhos, falando que é da cabeça de Ellen White, falando que é do marido dela, etc. Ellen White está dizendo que isso está influenciando o povo. Você se lembra como eu terminei a minha análise do capítulo 4? Mencionando que ela escreveu que Deus não podia usar esses líderes. Lembra-se disso? Falei para você, guarde essa informação, daqui a pouco ela vai ser mais importante ainda. Deus não podia usar esses líderes. Deus não podia usar esses líderes. Eles buscavam vanglória. Se Deus dá sucesso para eles, eles vão bater no peito muito mais ainda. Vão dizer, olha, tá vendo como puxa, eu sou presidente da associação, e Deus está abençoando aqui, é porque eu estou na liderança. Eu sou presidente da união, Deus está abençoando aqui, é porque eu estou na liderança. Eu sou presidente da divisão, então Deus está abençoando aqui, porque eu estou na liderança. Já imaginou? Eu sou presidente da associação geral, Deus está abençoando a igreja no mundo inteiro, porque eu estou na liderança. Deus diz, eu então não vou abençoar. Esse é o caso. Deus não vai poder usar esses líderes. Não estava podendo usar esses líderes. Esse é o caso. E Ellen White está mencionando aqui, ao eles rejeitarem os testemunhos, eles estão influenciando o povo também a descrer dos testemunhos. E olha o que ela diz. Vi que essa incredulidade com relação aos testemunhos tem aumentado à medida que o povo se apostata de Deus. E veja, é um sinal. Quer ver se o povo está se apostatando de Deus, o povo adventista? Como o povo está crendo no Espírito de profecia? O povo está olvidando o Espírito de profecia? Está deixando de lado o Espírito de profecia? Ellen White diz que um dos sinais da apostasia é deixar o Espírito de profecia de lado. Lembre-se quando eu falei aqui as características dos apóstatas, propositadamente eu deixei o último aspecto exatamente esse. Um grande número de líderes de adventistas que vão cair fora do barco por ocasião da sacudidura é por deixarem de crer nos testemunhos. Deixei esse último ponto proposital para a gente estudar esses pontos aqui. Então, Ellen White está dizendo, conforme o povo se apostata, eles vão deixando de crer nos testemunhos. Irmãos, olha boa parte da igreja e analise se a maioria da igreja crê nos testemunhos ou não crê. Veja a igreja na Europa, veja a igreja aqui nos Estados Unidos, a igreja aí no Brasil mesmo. Quantos pastores, essa semana mesmo, alguém escreveu no meu canal, mais ou menos assim, que tristeza, que os pastores não têm pregado o Espírito de profecia no púlpito. É claro que a mensagem não pode ser só baseada no Espírito de profecia, aqui a gente está numa série de estudos, no púlpito o ideal é usar a Bíblia,
mas a Bíblia com o espírito de profecia. A Bíblia com o espírito de profecia. Por que não fazer aos sábados à tarde palestras sobre eventos finais, escatologia, usando o espírito de profecia? Por que não colocar os cultos de domingo do espírito de profecia, embora sejam cultos evangelísticos? Mas por que não os cultos de sábado? Por que não cultos cultos de quarta? Por que não cultos de pôr do sol sobre o espírito de profecia? Nós precisamos, são verdades importantíssimas. Ellen White está mencionando que o sinal da apostasia do povo é deixar de crer no espírito de profecia. Então, eu estou mencionando que nessas duas cartas, ela dá ênfase nos problemas que haviam na igreja de Battle Creek. Primeiro, estavam deixando de lado os testemunhos, descrendo nos testemunhos, no caso da liderança, e a liderança com isso está afetando o povo. Pergunta, é diferente hoje? Não, não é diferente. Veja onde é que eu vou chegar no final. Fique comigo até o final. O outro problema era que esses líderes procuravam vanglória, ok? Posições, status. Eu sou departamental. Vamos trazer um pouquinho já para os nossos dias? Eu sou departamental. Eu sou pastor da igreja sede de tal, a igreja central de não sei onde, da igreja central de não sei onde. Eu sou da União. Eu sou da divisão. Não, agora estou nos Estados Unidos, na seção geral. Queridos, mudou. Você acha que esse problema envolvendo os líderes da igreja de Battle Creek, onde havia associação geral na época, você acha que é um problema que terminou lá? Não. Não. Esse é um problema que envolve a liderança hoje da nossa igreja. Por isso que eu disse no começo, um grande risco de você me interpretar mal. Independente dos líderes assalariados e não assalariados, independente de quem quer que seja, o plano de Deus é que você permaneça nesse barco. A igreja adventista do sétimo dia é o povo de Deus. Você não tem que sair desse negócio. Ok? Mas fique comigo até o final e você vai entender a maneira que Deus vai utilizar essa igreja nos últimos dias. Primeira ênfase que eu dei nesse capítulo 5, os testemunhos sendo rejeitados. Qual é a segunda ênfase? A vanglória, a busca de posições, de status da liderança da época. E Ellen White escreveu: havia entre vocês muitas críticas, censura, inveja e contenda pelos mais altos postos. Vi tudo isso e quais seriam as consequências. Então as pessoas estavam na época dela buscando os altos postos. Eu quero ser pastor dali, eu quero ser pastor de lá, eu quero ser departamental, eu quero ser da divisão, eu quero ser da união, eu quero ser... E é claro que eu estou fazendo uma aplicação para os nossos dias, me entenda? Uma procura por altos postos. Veja as duas ênfases que ela dá. Estavam deixando o espírito de profecia. E ela mencionou, um dos sinais da apostasia é deixar o espírito de profecia. E aí a gente vê que realmente a liderança estava apostatada, o que ela disse lá no começo, buscando altos postos, buscando status, buscando vanglória. E isso estava afetando o povo também. Você vai ver daqui a pouco. Agora, eles estavam buscando altos postos porque eles queriam servir, eles queriam trabalhar, queriam se dedicar à obra, é isso? Não, ela diz assim, ó, muitos se arruinaram por seus desejos de uma vida de facilidades e prazeres. Inclinam o coração para a posse das boas coisas desta vida. Então eles queriam as posições para trabalhar, não. Eles queriam, diz Ellen White, facilidades, prazeres e conseguir as boas coisas dessa vida. Irmão, se naquela época eles já buscavam isso, em que a obra ainda estava crescendo e se desenvolvendo, quanto mais hoje. Será que todos os pastores buscam o ministério para realmente fazer o trabalho de Deus, a pregação do evangelho? Ou como cabide de emprego? Lembra que eu disse no começo? Há um grande risco de você me interpretar mal. Mas eu quero ser claro aqui. Claro. Para que você se rebele contra a igreja? Não. Para que você entenda como Deus vai trabalhar nesses últimos dias. Eu estou dizendo que você precisa analisar essas coisas e perceber como Deus vai utilizar a igreja nos últimos dias. Ok? Estou falando isso para você se rebelar contra a igreja? Não, repito o que disse no começo. Há um grande risco de você me interpretar mal e eu não quero que você me interprete mal. Eu quero que você entenda que esse é o barco, essa é a arca e não é para você sair. Mas também é para você estar de antena ligada
Porque Deus vai trabalhar nesses últimos dias de uma forma diferente da convencional. E aqui eu já parto para a parte final da minha mensagem. Estou dizendo que Deus vai trabalhar nesses últimos dias de uma forma diferente da convencional, dentro da igreja, dentro do movimento adventista. Fica comigo até o final. Nosso povo está cometendo erros perigosíssimos. Lembre-se que o erro da liderança estava afetando o povo, agora ela vai falar isso. Não podemos aplaudir e lisonjear qualquer pessoa sem causar-lhe grande dano. Aqueles que agem assim sofrerão sérios desapontamentos, aplaudindo pastores, aplaudindo cantores, aplaudindo. Quando eu digo aplaudir, não é literalmente. Confiam plenamente em pessoas finitas e não em Deus que nunca erra. O ansioso desejo de estimular seres humanos à notoriedade é evidência de apostasia em relação a Deus e amizade com o mundo. Esse é o espírito que caracteriza os dias atuais. Que texto! Os líderes procuravam lisonja, os líderes procuravam altas posições, os líderes procuravam vanglória e afetava o povo, porque o povo estava entrando nessa. O povo, na época, liderança lá de Battle Creek, o povo, a igreja, estava também aplaudindo. E ela diz, e eu, quando eu digo aplaudir, não me interprete de maneira literal, ela menciona aplaudir e lisonjear qualquer pessoa, sem causar-lhe grande dano. Então, se você elogia e lisonjeia, aplaude um ser humano, você está causando dano para ele, Ellen White diz. E era exatamente isso que os pastores da época buscavam, os líderes da igreja buscavam. Era exatamente isso. Altas posições, não para trabalhar, mas para se sentir o tal. Irmãos, mudou alguma coisa? Eu me lembro quando eu era distrital, e eu tinha que fazer todo um malabarismo para atender, recepcionar os pastores quando vinham da associação, quando vinham da união, quando vinham da divisão. Há uma política, uma lisonja que não é necessária, não precisa disso. E Ellen White está mencionando aqui um problema na igreja de Battle Creek, e eu estou dizendo que esse problema lá fez que ela escrevesse essa carta, que ela chora, não é normal, ela mesma disse, e essa carta faz Ellen White escrever coisas fundamentais para nós nesses últimos dias, de como Deus vai usar nesses últimos dias a liderança hoje. Então preste muita atenção. Ela diz, a igreja estava na época cometendo um erro perigosíssimo, aplaudindo e lisonjeando pessoas. Será que a igreja hoje não está cometendo esse mesmo erro? Aqui na América, por exemplo, vem um pastor do Brasil, a igreja lota. A igreja lota. Eu me lembro recentemente, eu fui pregar em uma das igrejas, recentemente não, foi antes do coronavírus, e um pastor do Brasil, aí da Novo Tempo, veio pregar aqui numa das igrejas próximas, e muitas pessoas na igreja faltaram na igreja, porque foram nessa outra, a igreja lá estava cheia. Eu não estou dizendo que você não pode fazer isso, eu estou dizendo que você, se faz isso, tem que se avaliar para ver se você está realmente indo atrás da mensagem ou da pessoa, porque Ellen White está dizendo que a igreja na época estava cometendo erros perigosíssimos, lisonjeando e aplaudindo pessoas. O que as pessoas fazem com os cantores da igreja hoje? Ah, é o fulano que vem cantar? É o fulano que vem cantar? É o fulano? Estudei com o Daniel Liddick. Fomos colegas lá de ministério também. E hoje ele está fora do Brasil, né? E às vezes eu vejo como as pessoas tratam esses personagens. São seres humanos. Por isso Ellen White diz, esses que agem dessa forma sofrerão grandes desapontamentos. São seres humanos, como eu e você, como qualquer um de nós. Ela continua. Em geral, pessoas com mente limitada desviam seu olhar de Jesus para um mero padrão humano. Era o problema da igreja. Ela continua. Há entre nós, como um povo, uma idolatria de agentes e meros talentos humanos. Ela diz, idolatria. Irmãos, era só uma realidade lá em Battle Creek? Não, é uma realidade hoje. Também há hoje uma idolatria. Só você fazer uma análise do que está acontecendo na igreja, você vai ver. Por isso que eu disse no começo, não me interprete mal, não estou dizendo que a igreja está apostatada, você tem que sair dela. Não. Mas você precisa estar de antena ligada
Eu tenho dito aqui no canal, nos sermões, que você tem que avaliar, analisar as coisas tendo filtro. Não pode aceitar tudo. Só porque todo mundo faz, você vai fazer também? Ellen White disse que havia na época dela uma idolatria de agentes e meros talentos humanos. Nossa, como ele canta. Nossa, como ele prega. E aí as pessoas, e hoje estão literalmente aplaudindo, né? E não, nem estou falando contra ou a favor ao aplauso, mas cuidemos. O povo de Deus se afastou de sua simplicidade, ela diz. E ela continua. Que posso dizer para despertar nosso povo? Digo-lhes que não poucos dentre os pastores que se apresentam perante o povo para expor as Escrituras estão corrompidos. Têm o coração poluído e as mãos imundas. Aqui eu disse que eu estou entrando na parte final. Então ela menciona aqui aos pastores. Por que ela está mencionando isso? Então ela está sendo crítica? Não. Analise lá os 2 capítulos, você vai perceber. Ela menciona, olha, vocês estão cometendo graves pecados, eu estou escrevendo testemunhos, vocês estão rejeitando os testemunhos. E os líderes aí que estão rejeitando esse testemunho, então os testemunhos estão influenciando o povo a isso também. E outra coisa, o povo está entrando na deles, lisonjeando, aplaudindo os líderes. E ela está chamando isso de idolatria. Agora, por que ela está falando dos pastores e ela chega a dizer que os pastores estão corrompidos? Está falando de desse corromper aqui no sentido moral, adúlteros. Não está falando disso. Ela está mencionando um aspecto geral. Ela está dizendo, muitos desses pastores que vocês aplaudem nem mereciam, porque muitos deles estão corrompidos. E aí analise lá as 2 cartas, capítulo 4, capítulo 5, e você vai perceber do que ela está falando, ok? Não vou entrar aqui no mérito. Mas Ellen White está mencionando assim, parafraseando, vocês estão buscando lisonjear, aplaudir líderes que não merecem. Que no fundo, porque Deus mostra para ela o coração desses pastores, Deus, como eu disse, Deus deu revelações específicas para ela em relação a essa liderança. E ela diz, olha, não pode fazer. Primeiro que não pode fazer pelo próprio ato de fazer. Segundo que vocês estão fazendo por pessoas que, ela diz aqui, pastores estão corrompidos. E ela continua. Há homens em cargos de responsabilidade entre nós que sustentam que as opiniões de uns poucos supostos filósofos são mais confiáveis do que a verdade bíblica ou os testemunhos do Espírito Santo. Eles se consideram mais sábios do que o que está escrito. Veja, então ela está mencionando, alguns estão em cargos de liderança entre nós, por isso que eu posso entender sim, que ela não está mencionando somente os líderes da igreja de Battle Creek, mas também os líderes da igreja em geral, instituição. Queridos, eu vejo, eu analiso as coisas e tenho visto como a membresia tem dependido de pastores. E há, como diz Ellen White aqui, para usar as palavras dela, hoje também, como nos dias dela, uma idolatria para agentes meramente humanos, cantores, pregadores. Queridos, o mesmo erro que ocorreu lá, nós estamos cometendo hoje. Aí a minha impressão de que a revelação que Deus deu para Ellen White em relação a esse problema na igreja de Battle Creek é ser tão importante para nós hoje. Você vai me entender, fica até o final, você vai me entender aqui. É uma revelação muito importante que Deus deu para ela, aplicando-se aos líderes dela, mas também aplicando aos líderes dos últimos dias. Aqui nesses 2 capítulos, como eu enxergo esses 2 capítulos? Mais ou menos o que Jesus fez em Mateus 24, falando da destruição de Jerusalém de maneira primária, mas de maneira secundária, de maneira extensiva, da destruição do mundo. É o que a Ellen White está fazendo aqui na minha visão. Ela está mencionando problemas da igreja de Battle Creek, mas de maneira extensiva ela está mencionando também como Deus está lidando com esse problema lá, Deus também vai lidar com esses problemas, esses mesmos problemas desses últimos dias em relação à sua igreja. Continuo. Podemos pensar, Ellen White diz, que onde não há pastores fiéis, não pode haver cristãos verdadeiros, mas não é esse o caso. Deus prometeu que onde os pastores não fossem fiéis, ele mesmo se encarregaria do rebanho. Deus nunca deixou o rebanho totalmente dependente das pessoas. Os dias de purificação da igreja estão chegando rapidamente. Ela coloca agora no futuro.
Deus terá um povo puro e fiel. Veja que ela está falando não só da igreja Battle Creek, mas do movimento adventista. No grande peneiramento prestes a acontecer, percebe como é fundamental a gente entender isso dentro do contexto da sacudidura? No grande peneiramento prestes a acontecer, seremos melhor capacitados a medir a força de Israel. Os sinais revelam que o tempo está próximo, quando o Senhor mostrará que a ferramenta está em sua mão e que ele limpará completamente a eira. Aqui ela começa a ser dura. Aqui ela começa a bater duro. Deus está com a sua ferramenta na mão e ele vai limpar a eira. Deus vai limpar a igreja. Deus vai purificar a igreja. Em que contexto? Ela está mencionando isso no contexto de pastores que não apacentam o rebanho. Percebe? Ellen White está dizendo, olha, podemos pensar, olha, onde não tem pastores dedicados, fiéis, não temos cristãos fiéis. Deus nunca deixou a igreja totalmente na mão dos pastores. Ela usa a expressão totalmente aqui. Então, quando você vê os presidentes de associação, de uniões, de divisões da associação geral, são falhos, são seres humanos, são passivos de erro. Então, quando você vê um erro da parte deles, dos departamentais, dos distritais, são seres humanos. Quando você vê um erro, entenda. Deus ainda está guiando a sua igreja. Deus ainda está guiando a sua igreja. Agora, ainda que tenham pastores que não sejam, como ela disse lá no texto anterior, que estejam contaminados, Deus continua guiando a sua igreja. Não é para a gente cair fora, é para a gente ficar, mas com a percepção de que há pastores indignos desse ministério. Entende isso? Esse é o equilíbrio que eu quero que você entenda aqui nesse meu estudo. E é por essa razão que comecei dizendo que pode ter o risco de você me interpretar mal. Então, Deus continua guiando a sua igreja. Deus continua guiando. Tem problemas na igreja? Tem problemas na igreja. Claro que tem. Mas Deus continua guiando. Agora, não podemos colocar toda a nossa confiança em líderes da igreja. Não podemos. Ellen White continua. Estão rapidamente se aproximando dias quando haverá grande perplexidade e confusão. Grande perplexidade. Quando? Nos dias futuros. Olha o que eu estou dizendo. Um problema em Battle Creek. Ellen White está escrevendo para resolver esse problema, mas ela passa a escrever coisas que extrapolam Battle Creek, que chegam até os nossos dias e chegam aos dias finais do movimento adventista do sétimo dia. Finais do movimento, já que o movimento vai terminar com a volta de Jesus. Ellen White continua. Soprará todo o vento de doutrina. Aqueles que têm rendido altas homenagens à falsamente chamada ciência não serão os líderes de então, lá na frente. Os que confiaram no intelecto, no gênio ou talento, não permanecerão à frente das fileiras e colunas. Eles não progrediram de acordo com a luz. Os que se têm mostrado infiéis não serão, então, incumbidos do rebanho. Cheguei à conclusão, embora tenha mais alguns versos, à conclusão do capítulo 5. Ela está falando de um problema na igreja de Battle Creek, referente aos líderes. E ela faz agora uma extensão disso. Ela fala, daí para frente vai vir um peneiramento, a igreja vai ser provada, e ela chega a dizer aqui, todo o vento de doutrina. E ela, claramente, ela está mencionando que líderes não serão utilizados lá, se tem essas mesmas características aqui. Quais são as características? Deixar de lado o espírito de profecia e buscar lisonja, vanglória, posições. Deus vai tirar fora esses camaradas. Percebe a extensão da sacudidura? Essa é a igreja dele. E ele vai mostrar, Deus vai mostrar que ele está no comando. Ele põe quem ele quer e ele tira quem ele quer e quando ele quer. Eu e você precisamos estar cientes disso. Ellen White está mencionando, vou ler de novo esse texto. Soprará todo o vento de doutrina. Aqueles que têm rendido altas homenagens à falsamente chamada ciência não serão os líderes lá de então. Os que confiaram no intelecto, no gênio ou talento, veja que esse é o contexto que ela está falando, os irmãos estavam aplaudindo os membros, os líderes. Esses não permanecerão à frente das fileiras e colunas. Eles não progrediram de acordo com a luz. Os que se têm mostrado infiéis não serão então incumbidos do rebanho. Deus vai tirar fora na sacudidura. Percebe?
Entenda, queridos, que nesses últimos dias a sacudidura vai ser tão extensa que vai sacudir inclusive os líderes da igreja, os pastores da igreja adventista do sétimo dia. A igreja não vai cair. Por isso que ela tem um texto que diz, ela diz, a igreja vai parecer cair, mas não cairá. Por que não vai cair? Sendo que Deus vai tirar fora até certos líderes. E líderes aqui, líderes de associação, líderes de união, líderes de visão, de associação geral, vai cair fora. Agora, por que a igreja não vai cair? Continua comigo. Ellen White diz, na última e mais solene obra, veja que não está lá Battle Creek não, última e solene obra, poucos grandes homens se empenharão. Poucos grandes. Os presumidos independentes de Deus, Deus, não os pode usar. O Senhor tem servos fiéis que se hão de revelar no tempo da sacudidura e prova. Veja, tá entendendo esse contexto todo aqui dentro do assunto da sacudidura? Deus vai se utilizar de membros simples. Olha essa frase. Não vai longe o tempo em que a prova envolverá a todos. Todos quem? Membros, líderes, pastores, todos. Desde o mais simples até o maior na igreja adventista do sétimo dia. E qual foi a ênfase que ela deu no parágrafo anterior que li? Poucos grandes homens. Poucos grandes homens. O Senhor vai tomar a obra nas mãos. Ela continua. Nesse tempo, o ouro será separado da escória na igreja. Muitas estrelas, cujo brilho temos admirado, então se apagarão, transformando-se em trevas. Estrelas, líderes. Poderia fazer uma aplicação aqui de pastores, cantores, evangelistas, pregadores. Ellen White está dizendo, pegando o contexto de Battle Creek, em que os líderes estavam colocando de lado os testemunhos e buscando posições e vanglória, ela pega esse contexto e aplica também para a igreja que vai terminar a obra nesses últimos dias. Ela diz, olha, Deus não... Lembra-se qual foi a ênfase do final do capítulo 4 que dei? Deus não pode usar os líderes de Battle Creek porque eles estão buscando aplausos, eles estão buscando posições e vanglórias, deixando os testemunhos de lado. Estão seguindo suas próprias opiniões. Se Deus abençoa eles, eles vão aumentar mais ainda essa lisonja. Vai dizer, tá vendo aí? Eu fui abençoado porque eu estou aqui, eu estou na liderança. Então Deus acaba não usando. É exatamente disso que Ellen White está falando no capítulo 5, aplicando para a igreja dos últimos dias. Esses pastores, líderes da igreja adventista do sétimo dia, e eu estou falando pastores, mas são membros não remunerados também. Quantos líderes de igreja, anciãos, departamento de escola sabatina, líder de jovem, qualquer departamento, não vou mencionar todos aqui, muitos buscam ser líderes de departamento só pelo status. Vale isso aqui para todos, líderes remunerados e não remunerados. Então, como lá no capítulo 4 ela mencionou, Deus não pode usar esses camaradas, porque eles vão levar a glória para si mesmo. Nos últimos dias é a mesma coisa. Deus vai sacudir esses líderes, porque Deus não pode usá-los. Ela está dizendo, poucos grandes homens vão ser utilizados nessa obra final. Muitas estrelas se tornarão trevas. Olha o que ela continua dizendo. Ela fala uma parábola, por assim dizer aqui, quando as árvores infrutíferas forem cortadas como obstáculos no terreno, quando multidões de falsos irmãos forem distinguidas dos verdadeiros, então os anônimos se revelarão e com hosanas se alinharão sob a bandeira de Cristo. Aqueles que têm sido tímidos e receosos declarar-se-ão abertamente por Cristo e sua verdade. Os mais fracos e hesitantes na igreja serão como Davi, dispostos a fazer e ousar. Percebe isso? Por que a igreja não vai cair? Porque Deus vai usar pessoas simples. Você acha que nas reuniões de associações, reuniões de uniões e reuniões de associação geral ou de divisão, eles vão votar as pessoas mais simples lá? Não acredito. Se você quiser acreditar nisso, ok. Mas eu não acredito. Eu acredito que Deus vai descentralizar a liderança. Deus não vai abandonar a igreja adventista. Deus não vai abrir mão desse povo. Deus não vai criar outro povo depois, outro movimento depois, porque não está profetizado isso. Mas Deus vai usar meios que Ele determinar.
Mais ou menos assim. Lembre-se lá na época de Elias, onde é que estava a religião institucionalizada? Com Acabe. Acabe era o líder, ok? Acabe e Jezabel. Mas aí Deus descentraliza e chama um camarada simples chamado Elias. E aí na luta, ou na grande luta lá do Carmelo, Deus está com aquele mais simples e não está lá com a elite. É o povo, é o mesmo povo dele. Mas Deus descentralizou Elias. Na época de João Batista, também o núcleo da igreja estava lá com os judeus, os líderes judaicos, nas suas ramificações, fariseus, saduceus, sacerdotes, etc. E aí Deus usa uma pessoa lá do deserto, chamada João Batista. E também faz o que? Descentraliza. Não mudou a religião ali, veio com Cristo depois, o movimento cristão, e até a sua organização com Paulo, mas é a mesma igreja. Tanto é que João Batista é judeu, Jesus também é judeu. Mas o que Deus fez? Assim como na época de Elias, descentralizou. De forma que João Batista chega a dizer assim, ó, está arrependido? Batiza. Batiza aqui. Ele não disse isso, mas é como se ele dissesse, olha, você não precisa ir lá no templo. Por isso que o batismo de João é chamado batismo de arrependimento. João Batista não anulou as atuações do templo, as atividades no templo, não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que Deus, através de João Batista, descentralizou. Não estava lá, estava aqui. E daqui veio o Messias. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Houve uma descentralização na época de Elias, houve uma descentralização na época de João Batista, que é chamado de segundo Elias. E o movimento adventista, através do Espírito de Profecia, também é chamado de um terceiro Elias. Se houve uma descentralização na época de Elias, se houve uma descentralização na época de João Batista, por que não acreditarmos que há uma descentralização nos nossos dias? Sim, há. Então hoje as pessoas estão, o movimento cristão mundial pensa, e até de fora do movimento cristão, olham para a Igreja Católica Apostólica Romana, e é para a Ortodoxa Grega também, como os dominadores da religião cristã. Ok? É claro que vê-se também os Estados Unidos como um povo cristão, mas, em suma, a Igreja Adventista está descentralizando também. Não está lá com essa elite, está aqui nesse povo. Nesse povo que começou pequeno, mas agora é grande. Mas também dentro da Igreja Adventista, porque a Igreja Adventista é o remanescente da profecia, mas também com base no Espírito de Profecia, nós entendemos que dentro da Igreja remanescente, dentro da Igreja Adventista Sétimo Dia, há um povo remanescente. Tanto é que a sacudidora vai expurgar fora os que não são. Então, dentro da Igreja Adventista há um remanescente. Então Deus vai também, na minha visão, você não precisa acreditar nisso, mas na minha visão, Deus também vai fazer o que ele fez com Elias, na época de Elias, o que ele fez na época de João Batista, ele vai descentralizar. Então, pastores, líderes da Igreja Adventista, que têm se sentem autossuficientes, que buscam vanglória, e eu não sei quem são, você também não sabe quem são, não, joio e trigo crescem juntos, é só Deus quem sabe. Por isso que eu disse no começo, há um risco de você me interpretar mal. Não dá para saber. Você não sabe se eu sou joio e se eu sou trigo, e eu não sei se você é joio e se é trigo. Deus sabe o meu coração e Deus sabe o seu. Mas o que já está profetizado é que vai haver também essa descentralização nesse terceiro movimento, o terceiro Elias, chamado movimento adventista, o sétimo dia. O que já está profetizado é que Deus vai usar poucos grandes homens nesses últimos dias. E Ellen White, na minha visão, nesses 2 capítulos, tratando de um problema da igreja de Battle Creek, está fazendo uma aplicação para um movimento adventista nesses últimos dias. De tal forma que ela diz agora, finalizando esses testemunhos, esse capítulo 5 de Testemunho 5, olha o que ela diz. Deus realizará uma obra em nosso tempo que poucos esperam. Esse nosso tempo aqui, para um pouquinho, esse nosso tempo aqui, eu não entendo que seja o tempo dela lá. Eu entendo que é o nosso tempo, no tempo movimento adventista sétimo dia, nesses últimos dias. É assim que eu entendo essa frase. E você vai entender no final. Deus realizará uma obra em nosso tempo que poucos esperam. Deus, suscitará e exaltará entre nós, adventistas sétimo dia, os que estão mais preparados pela unção de seu Espírito Santo do que pelo preparo exterior de instituições científicas.
Ela diz: esses meios, as instituições científicas, não devem ser desprezadas ou condenadas. Eles são ordenados por Deus. Deus que instituiu. Óbvio, Battle Creek é uma delas. Mas só podem fornecer as habilitações exteriores. Olha essa última frase. Deus mostrará que não depende. Deus mostrará no futuro em relação a ela. Deus mostrará que não depende de seres humanos instruídos e cheios de si. Deus mostrará que não depende de seres humanos instruídos e cheios de si. Percebe isso? Outros textos, Ellen White diz: Deus vai usar o simples. Deus vai descentralizar e vai usar o simples. A igreja não vai cair. Por quê? Porque Deus vai usar o simples. Percebe isso? Você que não tem formação acadêmica, não é um teólogo, não estudou teologia, mas ama a verdade bíblica, permaneça fiel na igreja Adventista do Sétimo Dia. E Deus vai usar você. Deus vai usar você. Nesses últimos dias, disse Ellen White, poucos grandes homens. E ela chega a dizer nessa frase, Deus vai realizar uma obra que poucos esperam. Poucos esperam. E Ele vai usar pessoas de dentro de nós, mais preparados pelo Espírito Santo. Não foi assim na época de Elias? Não foi assim na época de João Batista? Esse texto que eu vou ler agora é um texto tirado mais do meio do capítulo 5. Mas eu deixei para ele agora no final, para você entender exatamente o que ela quer dizer com esse capítulo. A minha interpretação e a minha visão do que ela quer dizer. Muitos estão se entregando à vaidade. Tão logo a pessoa imagina possuir algum talento que possa ser usado na causa de Deus, superestima o dom e é inclinada a se ter em tão alta conta como se ela fosse uma coluna na igreja. Ela pensa e fala como se estivesse num patamar superior. Veja, tem o dever de deixar que sua luz brilhe sobre os homens, mas em lugar de graça, mansidão, humildade, bondade, cortesia e amor, iluminando-lhe a vida, o eu, o importante eu, aqui eu acho até que ela foi sarcástica, o importante eu desponta em toda parte. Veja, frases importantes que ela diz aqui. Tão logo a pessoa vê que tem um talento, ela se julga superior, se julga num patamar superior. Agora, você percebeu que no meio do texto aí há uma reticência? Porque eu tirei do meio do texto uma frase, eu vou pôr agora essa frase. Ela diz assim, ó, a obra que esse poderia ter feito transfere-se para alguém com menos capacidade do que se considera possuir. O que ela está dizendo aqui? Ela está dizendo assim, ó, esse camarada que se acha autossuficiente, olha como eu sou bom. Olha só, eu sou presidente aqui, eu sou presidente lá, eu sou departamental aqui, eu sou pastor lá, eu sou ancião aqui, o meu departamento aqui na igreja tá indo muito bem. Olha como eu sou bom. Olha como eu trabalho bem. Deus não pode usar essa pessoa. A Ellen White diz que Deus transfere essa missão. Ela transfere essa missão, o objetivo que Deus tinha para com essa pessoa, Deus transfere para outra pessoa. É exatamente isso que vai acontecer nesses últimos dias. Os pastores que têm essas características vão pular fora na sacudidura e podem até permanecer na igreja. Porque você lembra no estudo anterior, nós falamos que, eu até mostrei um texto para você, quando boa parte, a maioria dos membros da igreja estiver consagrada ao serviço de Deus, Deus derrama o seu Espírito. Não é toda. Sempre vai ter o joio aí até a volta de Jesus, ok? Então, muitos desses pastores podem ser que permaneçam, muitos desses líderes podem ser até que permaneçam, mas não serão usados por Deus. Não serão usados. Como é que eu posso afirmar que não serão usados? Bom, para um bom entendedor, um pinga letra, alguns textos que li aqui já deu a entender isso. Deus vai usar as pessoas simples. As pessoas serão mais bem preparadas pelo Espírito do que as instituições acadêmicas. Agora eu vou ler alguns textos do livro Eventos Finais para terminar. E aí você vai entender plenamente aonde eu quero chegar, se é que já não entendeu. Ellen White diz, permite-me dizer-vos que o Senhor trabalhará nesta última obra de um modo muito, ela não diz pouco, muito fora da comum ordem de coisas
e de um modo que será contrário a qualquer planejamento humano. Haverá entre nós os que sempre desejarão dominar a obra de Deus, para ditar até que movimentos se farão quando a obra avançar sob a direção do anjo que se une ao terceiro anjo na mensagem a ser dada ao mundo, no caso de Apocalipse 18. Deus usará maneiras e meios pelos quais se verá que ele, Deus, está tomando as rédeas em suas próprias mãos. Surpreender-se-ão os obreiros com os meios simples que Deus ele usará para efetuar e aperfeiçoar sua obra de justiça. Meios simples. Ela fala de surpresa. Ela fala muito fora da ordem comum das coisas. E ela menciona contrário a qualquer planejamento humano. Isso quer dizer que nos últimos dias não vai haver mais planejamento? Não, não é isso. É que Deus vai trabalhar a despeito dos planejamentos. Então tem lá um pastor, um líder de uma igreja, de uma associação, de uma divisão, de uma união, de uma associação geral, que não está condizente com o plano de Deus e já está em chuva serôdia. Ele não aceitou chuva serôdia, não recebeu a chuva serôdia por razões que eu já estudei aqui nos estudos anteriores. Deus vai passar por alto esse camarada, ainda que ele esteja lá na liderança da igreja, e vai usar pessoas simples. É assim que Deus vai trabalhar. O que eu estou dizendo é a descentralização. Não é que Deus vai dizer, agora não vou trabalhar com líder nenhum. Não, é os líderes que se deixam usar, se permitem ser usados, Deus vai usar. Agora, veja, irmãos, eu vou pôr de novo esse texto. Você não consegue entender aqui que Deus vai trabalhar de... Veja, permite-me dizer-vos que o Senhor trabalhará nessa última obra de um modo muito fora do comum. Veja como a Igreja Adventista tem trabalhado hoje. Ellen White está dizendo, vai ser totalmente fora disso. De ordens de coisas que o mundo... de um mundo que será contra ordem de coisas e de um modo que será contrário a qualquer planejamento humano. Então vamos planejar isso. Se não está de conformidade com a vontade de Deus, Deus vai passar por alto. E vai usar os humildes, os simples, para fazer o que Deus quer que faça. E aí uma frase aí que eu chamo muito a sua atenção, lá bem mais no final, Deus usará maneiras e meios pelos quais se verá que Ele está tomando as rédeas em suas próprias mãos. Não são os presidentes de associações, uniões, divisões da associação geral. Não são os anciãos das igrejas. Não são os departamentais das associações, nem os líderes de departamento das igrejas locais. É Deus. Não me interprete mal, por favor. O meu objetivo com esse último estudo é fazer com que você abra os olhos para a realidade simples. A Igreja Adventista é o povo de Deus. É o povo de Deus. Porém, nem todos os líderes desse povo de Deus se deixarão usar nesses últimos dias. O perigo de você estar admirando tanto esses líderes, dependendo tanto desses líderes, nas suas pregações, nas suas músicas, admirando tanto esses líderes, que no momento em que Deus expulsá-los, que Deus não mais usá-los, você se perca junto. Percebe o risco? Permaneça firme no movimento adventista, mas olhe somente para Jesus Cristo. O enfoque somente em Jesus Cristo e não nos líderes. Não cometamos os mesmos erros que a igreja de Battle Creek cometia. O confortador se revelará, não de algum modo definido e preciso que o homem possa determinar, mas segundo a ordem de Deus, em ocasiões e maneiras inesperadas que honrem o seu próprio nome. A honra vai precisar ser, nesses últimos dias, diretamente para Deus. Não para associação tal, união tal, divisão tal, associação geral, a igreja. É Deus. Não para o pastor, para o evangelista, para Deus. Por isso é que esses que não se alinharem serão expurgados e ainda que permaneçam, serão levados, serão passados por alto. E Deus vai usar os humildes, os simples. E muitos deles nem pastores serão. Deus suscitará dentre o povo comum a homens e mulheres que realizem sua obra. Em breve haverá um avivamento que surpreenderá. Olha, repetidamente ela usa essa expressão de surpresa, porque a gente está acostumado a um jeito de trabalhar na igreja e vai ser de outro jeito. Os que não percebem a necessidade do que deve ser feito serão passados por alto. Pode ser pastor, seja o que for.
E os mensageiros celestiais, veja, lembra-se que o estudo, olha aqui para mim um pouquinho, lembra-se que o estudo anterior eu mencionei dos anjos, um grupo e outro grupo. Um grupo luta contra as trevas. O outro grupo não luta contra as trevas. E os anjos deixam um grupo e se aliam e duplicam a proteção sobre esse outro grupo. Lembra-se? Faz sentido agora aqui. Vou ler de novo esse texto. Ele suscitará dentro do povo comum a homens e mulheres que realizem sua obra. Em breve haverá um avivamento que surpreenderá muitos, não poucos. Os que não percebem a necessidade do que deve ser feito serão passados por alto, porque Deus está no controle, a honra vai ser para Ele. E os mensageiros celestiais, no caso os anjos, trabalharão com os que são chamados de pessoas comuns, habilitando-as a levar a verdade para muitos lugares. Quem vai habilitar o povo? Vai ser as instituições? Não. Serão os teólogos que vão levar a última mensagem pelo Espírito de Profecia? Não. É você, que é leigo, o chamado leigo. É você que dedica a sua vida à obra de Deus voluntariamente e que se dedica à oração, ao estudo da Bíblia, ao Espírito de Profecia, à santificação, transformação do seu caráter, busca todos os dias a Deus, a sua palavra, comunhão íntima com Ele. Entende que Jesus está fazendo a purificação dos nossos pecados lá e que precisamos, através da graça dele e pelo nosso esforço, a purificação dos nossos pecados aqui, a purificação do nosso caráter aqui. Deus vai usar esse tipo de gente. Não importa se tem diploma ou não. E Ellen White disse, vai passar por alto aqueles que não entendem o jeito de Deus trabalhar nesses últimos dias. Os anjos do céu estão influindo em mentes humanas para despertar a investigação dos assuntos da Bíblia. Será efetuada uma obra muito mais ampla do que já foi realizada. E nem um pouco de sua glória irá para os homens. Nem um pouco de sua glória irá para os homens. Pois os anjos que ministram a favor dos que hão de herdar a salvação estão trabalhando de dia e de noite. E para finalizar, o último texto. Deus empregará instrumentos cuja origem o homem será incapaz de discernir. Incapaz. É Deus quem vai tomar as rédeas nesses últimos dias, queridos. Qual era o problema da igreja de Battle Creek? Vários, você pode ler os 2 capítulos lá, mas 2 que estou salientando aqui. O primeiro, deixar de lado os testemunhos. É uma das características dos apóstatas que serão sacudidos fora da igreja. O segundo problema, procuravam status, posições na igreja, vanglória. E muitos membros iam nessa onda aplaudindo e quase que idolatrando os líderes da época. Ellen White escreveu a carta em prantos. E no final da carta, ela faz aplicações para esses nossos dias. É como se ela estivesse dizendo, olha, o que acontece na igreja de Battle Creek vai acontecer nos últimos dias. E lá nos últimos dias, Deus vai pular fora, Deus vai sacudir fora líderes que não se alinham à vontade de Deus. E Deus já profetizou, queridos, através do Espírito de Profecia, que Deus vai usar nesses últimos dias as pessoas simples. Portanto, cuidado, muito cuidado com a maneira que você reverencia os líderes da igreja. Muito cuidado, pode ser quem for, qualquer um. Tem alguns de nós que defendemos alguns pastores de forma que nem Jesus Cristo defendemos assim. De quando em quando aqui no canal eu falo alguma coisa sobre um determinado pastor, sem citar nome, por ética eu não vou citar nome, mas um determinado pastor que prega algumas coisas que está fora da Bíblia do Espírito de Profecia. E de quando em quando eu recebo críticas em relação a isso. Embora eu faça crítica, as minhas críticas são indiretamente, não são diretas, e não é a pessoa, e sim ao que ele está ensinando, ao ensino, não a pessoa. Mas tem pessoas que quase que idolatram e fazem até críticas pessoais a mim. Queridos, cuidemos para que não caiamos no mesmo erro que a igreja de Battle Creek caiu. Por quê? Porque nesses últimos dias já está profetizado. Agora eu posso falar claramente aqui. Deus vai passar por alto o ministério de muitos pastores, o ministério de muitos líderes leigos da igreja, assalariados e não assalariados. E se você estiver ligado a eles, se as suas afeições estiverem com eles, ligadas a eles, você pode ser que vá junto. Que a sua afeição esteja em Cristo somente.
Terminei, mas eu queria mencionar que agora no final, eu nem vou colocar a vinheta do canal aqui, como eu sempre coloco, eu vou colocar no final apenas as 4 páginas da carta de Ellen White. E aí você pode tirar uma foto, um print, alguma coisa. Repito, eu ia colocar aqui na descrição do vídeo, mas eu não entendo muito disso, não sei colocar. Eu tenho ele em PDF, tenho em JPEG, mas não sei colocar. Então vou colocar aqui na tela e você pode ver. Repito, a carta de Ellen White foi descoberta recentemente. Tem a carta mesmo em pergaminho, pelo menos uma foto, e do lado escrito em inglês, obviamente. E aí você pode ter acesso. Olha como essa carta faz todo sentido com esses 2 capítulos do Testemunhos, volume 5, que eu acabei de analisar. Analisem as 4 páginas dessa carta, que eu vou deixar agora no final, mas quero ler só uma frase, é uma tradução que eu fiz, de uma frase dessas 4 páginas dessa carta de Ellen White. Se os testemunhos de seu Espírito fossem valorizados, testemunhos do Espírito de Deus fossem valorizados como a voz de Deus aos homens em advertências e conselhos de reprovação, nosso povo não seria tão frio e morno como é hoje. É a crescente descrença nos testemunhos do Espírito de Deus que deixa as pessoas na escuridão. Leia lá a carta, leia lá. Vou deixar aqui no final para você as 4 páginas para você tirar um print e com o tempo você lê, ok? Deus abençoe você. Que nesse final dessa série de escatologia você possa ter enriquecido o seu conhecimento. Leia, assista de novo esses vídeos. É claro, eu não estou falando isso, vai ajudar o canal, obviamente, mas do fundo do meu coração eu digo isso para que você entenda melhor os temas. Cada vez que você assistir, é certeza que você vai ver uma coisa diferente. É assim comigo e vai ser assim com você também. E eu espero do fundo do meu coração que de alguma forma esses 23 temas tenham preparado você melhor para o encontro com o nosso Senhor. Ele está voltando, queridos, ele está muito perto de voltar. Então que Deus abençoe você. Fica aqui a dica mais uma vez. Assista novamente os vídeos. Participe desses estudos que eu estou fazendo aqui com não adventistas, encaminhe para eles. E também aguarde, logo logo eu passo os estudos. Eu faço um novo estudo, uma nova série sobre a mensagem à igreja de Laodiceia. No sábado que vem, eu não vou começar ainda de Laodiceia. No sábado que vem teve já ia me esquecendo, me perdoe. Teve um estudo na igreja do NASP, e ali foi abordado um tema bastante interessante sobre, não era esse o tema, se eu não me engano é Nova Ordem Mundial, o título da vigília, e foi muito interessante. E eu estou fazendo alguns recortes das falas de alguns dos pastores e vou fazer alguns comentários a respeito da fala deles. Não serão comentários contra, pelo contrário, serão comentários a favor. Então, se você não assistiu os 2 vídeos que postei aqui sobre Lei Dominical não virar do Papa e Hegemonia Papal e a Marca da Besta, esses 2 vídeos tá aqui nessa série Escatologia, assista, porque o que eu vou apresentar no sábado que vem sobre esses estudos que foram feitos no NASP, uma ótima vigília, parabéns ao pastor de lá que fez, inclusive trabalhamos juntos no ministério lá. Parabéns ao pastor, parabéns pela iniciativa, ótimo, ótimo, ótimo. Então, eu quero mostrar para você que o que eu mostrei no Espírito de Profecia, nesses 2 estudos que eu mencionei agora, os pastores apresentaram lá com base na Bíblia. Você vai entender o que eu vou dizer no sábado que vem, ok? Então, no sábado que vem eu faço essa análise dessas falas desses pastores lá e a gente vai trabalhando, então, na próxima série sobre a mensagem à igreja de Laodiceia. Fica agora, nesse final, com 4 páginas da carta recém-descoberta de Ellen White. Deus abençoe você, canal A Busca.